Então, para que serve esse tal de neodimiag de pulso longo? Tá? A gente viu algumas utilizações, eu vou citar algumas, mas eu vou me ater numa determinada, como acho que me pediram para falar sobre lesões vasculares. Mas eu vou comentar, ou pelo menos citar, que ele pode ser utilizado aqui, ó, como por exemplo, nessa formatação, para cicatrizes hipertróficas, também para estrias, voltando a dizer que, novamente, é o pulso longo propriamente dito, e ele pode ser utilizado também para resurfacing, né, um não ablativo, com um pulso longo propriamente dito, como eu comentei, e, obviamente, remoção de pelos em pacientes de fototipo mais elevado, também é possível utilizar esse laser. E é claro também que tem uma possibilidade de usar, como a gente pode ver aqui muito claramente, na parte de onychomycose. Acredito que ninguém tem dificuldade, né? Felizmente eu encontrei, né, a tradução, mas novamente eu vou chamar a atenção que aqui ele está utilizando, ele cita pulso longo, mas coloca micropulsado. Então, na verdade, isso aqui não é pulso longo, tá, propriamente dito. E também os resultados da onychomycose vai ser falado, mas eu, sinceramente, não acredito muito na terapia isolada do neodimiag. Mas eu vou comentar mesmo em lesões vasculares e também falar do que mudou, porque ano passado eu estava apresentando sobre essa plataforma e esse ano eu estou apresentando sobre essa plataforma. Então, qual que foi a mudança que a gente observou do ano passado para esse ano? E essa mudança é muito nítida quando a gente vê a relação de fluência com o spot size grande e durações de pulso curto. A gente percebe que essa fluência aumentou. Agora, o que isso pode ajudar para a gente em tratamentos de vaso? Porque a hemoglobina, na realidade, ela não absorve bem o 1064, por isso que a gente utiliza fluências muito elevadas para tratar vasos, e a gente realmente necessita disso. Tá? Então, as fluências geralmente utilizadas em lesões vasculares, em vasos, em relação ao spot size, são essas citadas. Mas isso é válido numa determinada condição, quando o spot size está devidamente adequado à profundidade do vaso. Porque o que acontece? Quando nós temos um vaso numa determinada profundidade, cujo o spot size mais adequado seria o de 4 milímetros, o que acontece quando eu utilizo o de 6? Eu não tenho a concentração energética necessária. E o que eu preciso fazer, portanto? Eu preciso subir mais a energia. E é justamente aí que o MX me permite. O que anteriormente a gente não conseguia, hoje a gente consegue, graças a essa fluência mais alta em durações de pulso mais curto, com spot sizes maiores. Mas as lesões vasculares, quais a gente consegue tratar muito bem com o neodimiag 1064 de pulso longo? Uma grande indicação, sem dúvida nenhuma, são os lagos venosos, e esses têm respostas muito boas, porque o 1064 tem maior penetração, o pulso longo consegue distribuir melhor o calor, tem grande tolerabilidade e menor risco de cicatriz do que quando a gente utiliza outras tecnologias. Então, a pérola número 1 que sai dessa apresentação é: quando pensar em lagos venosos, pense como se fossem vasos de grande calibre e alta absorção, ou seja, spot size de 6, uma duração de pulso que vai ficar entre 30 e 40 milissegundos, e uma fluência que não vai ser tão elevada em relação ao spot size. Por quê? Porque o lago venoso absorve muito, então ele não precisa de uma energia tão alta. Tá? Os charangiomas também, né, os angiomas cerejas também, podem ser utilizados aqui o pulso longo. Esse trabalho comparou o KTP com o neodimiag. O que aconteceu? O número de sessões, o KTP foi maior porque ele penetra menos, então a gente precisava como que descamar os angiomas cereja. Porém, eritema e edema teve mais com o neodimiag. Por quê? Porque a gente utiliza energias maiores, ele tem uma penetração maior, lesa mais alguns tecidos adjacentes. Hiperpigmentação teve mais com o KTP, porque ele é mais agressivo para tratamento desse tipo de lesão. E dor e cicatriz teve mais com o neodimiag, mas aí eu chamo a atenção. Veja o parâmetro que ele está tratando. Ele está tratando com spot size de 6, 12 milissegundos e 120 joules por centímetro quadrado. É um spot size grande. A minha pérola número 2, e aí eu gostaria que vocês vissem, que eu trato diferente os angiomas cereja. Eu penso no angioma cereja como lesões muito superficiais, de baixa absorção, e quer saber? Está antes da barreira da melanina.
Então, eu utilizo spot sizes muito pequenos, com durações de pulso baixa e fluências bastante elevadas. Por quê? Eu não preciso atravessar a melanina, eu ataco direto o ponto de lesão que eu quero, ou seja, eu utilizo spot sizes ou de 2 ou de 3, com durações de pulsos de 10 ou 15, e fluências muito altas. Aí pergunta, mas e fototipo mais alto? Não faz diferença. Por quê? Porque eu não vou atirar na melanina, eu vou atirar somente no angioma cereja. Tá certo? Então, é isso que acontece. Eu prefiro tratar assim do que como foi relatado, porque aqui eu consigo muito menos, tenho muito menos efeitos indesejados. E, finalmente, para terminar, vasos de perna. Aí uma série de trabalhos, uma série de considerações, mas eu vou para frente. Vasos dérmicos menores que 0,5 milímetro, telangiectasias entre 0,5 e 1 milímetro. Como que a gente trata? Os dérmicos, spot sizes pequenos, durações de pulso curta, fluências mais altas, e aqui sim, não dá para fazer esse tipo de tratamento em pacientes Fitzpatrick 4 para cima. Tá? É muito arriscado, mesmo a gente utilizando um 1064 de pulso longo, porque a concentração energética vem muito próximo da derme e, fatalmente, você vai acabar causando microlesões nessa epiderme. Naquelas que estão um pouquinho mais profundas e são um pouquinho maiores, os spot size de 3 ou de 6, e aí que chama a atenção, porque eu vou utilizar spot size de 6 com durações de pulso curta, e isso só é possível chegar a essas fluências no MX. E aqui, novamente, pacientes de Fitzpatrick elevado, a gente tem que ter mais cuidado, porque a gente está utilizando as energias mais altas, mesmo que o comprimento de onda é um comprimento de onda protetor para esse tipo de Fitzpatrick. Veias maiores, também é possível de tratar nesses vasos que estão logo abaixo da derme, aí só vale o spot size de 6, o spot size de 2 ou de 3 não chega, e nas veias reticulares, o que a gente aumenta é a duração de pulso. Tá certo? Muito bem. Então, e se não dá certo? Tá? Vale sempre lembrar que os vasos podem ter comunicações com o sistema profundo, com veias nutridoras ou veia safena, mas tem uma gama de vasos que também não respondem, e esses sim são microfístulas arteriovenosas. Novidade, né? Então é diferente. E então vai a pérola número 3, que é tratar vasos é chato demais, tratar vasos de perna. Mas, quer saber? Vale muito a pena se você utiliza e sabe utilizar a tecnologia de forma adequada. Essa paciente, a gente fez 3 sessões durante esse período, e o resultado, vocês podem ver, foi muito satisfatório. Não é fácil? Não é fácil. Então, em conclusão, temos várias possibilidades de uso, configurações são diferentes, a gente precisa entender. Não se pode comparar resultados e técnicas somente com parâmetro ou nomenclatura de laser. A gente viu que nomenclaturas a gente, às vezes, utiliza de forma errônea, e aparelhos com potência mais elevada de pico, sim, nos auxiliam, e por isso o MX está aí para ajudar a gente nesse tipo de tratamento. E, antes que vocês confundam, né, a tomada com nariz de porco, vale conhecer tudo isso para que vocês não terminem levando o gato por lebre. Muito obrigado.